Boa noite. Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus e cante: renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Pede a Ele: renova-me. Renova-me, Senhor. Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. necessita mais, necessita mais, Necessita mais necessita mais de ti. de ti. Renova-me, Renova-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Põe em mim Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. necessita mais, Necessita mais de ti. necessita mais de ti. Como nós necessitamos do Senhor, meu Pai. Em o nome do teu Filho e só por causa dele, nós nos colocamos agora em oração. Nós não viemos aqui por causa de uma bênção, por causa de um problema que está nos incomodando, por causa de uma situação que nós queremos que seja resolvida. Nós viemos aqui por causa de ti. O Senhor é que faz a diferença na nossa vida. Nos momentos escuros da vida, nos momentos difíceis, de tribulações, dias maus, quando recebemos más notícias, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dá força para ficarmos de pé. Na nossa vida, o que faz a diferença é o Senhor que nos guia, que nos renova, que nos fortalece. Nós não comparamos o Senhor com ninguém, nem trocamos o Senhor com ninguém. O Senhor é incomparável e não há ninguém semelhante a ti. Senhor, é por causa de ti que nós estamos aqui nesse momento. Perdoa nossos pecados. Nós erramos muito, falhamos muito. Em nós não há perfeição, só no Senhor. Mas usa da tua misericórdia e se compadece de todos nós. Porque não queremos sair desse culto os mesmos. Que a nossa vida depois dessa reunião nunca mais seja a mesma. Mas que o teu Espírito, meu Pai, tenha hoje uma liberdade tão grande
para mudar, aperfeiçoar, trabalhar, meu Pai, em cada um de nós. Tu és o Deus que abriu os nossos olhos. Éramos cegos e estávamos perdidos, mas o Senhor estendeu a mão, o Senhor teve misericórdia, o Senhor nos alcançou. Como é bom, meu Pai, te ter. Se revela para quem ainda não te conhece, aviva quem já te conhece, derrama do teu Espírito para que haja batismo no Espírito Santo hoje. Fala conosco e nos abençoe nesse culto do começo ao fim, que venhamos sair renovados. Muda tudo que há em nós que não te agrada. Nosso coração se abre para ti. Nesse mundo tão acelerado, tão corrido, nós estamos aos teus pés, querendo saber o que o Senhor quer falar conosco. Toma esse culto nas tuas mãos e abençoe a todos. Levante as mãos e diga: meu Deus, que eu seja abençoado com bênçãos espirituais nessa noite, pois eu entrego essa reunião nas tuas mãos. E quem crê diga amém e graças a Deus. Louvado seja o teu nome. Graças a Deus. Pode sentar, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 10. Isaías, põe na tela inteira aí o versículo 43, no versículo 10. Abra aí a sua Bíblia. Isaías 43, 10. Toda vez que você vier na igreja, traga a sua Bíblia, por favor. Eu vou passar um vídeo agora. É um vídeo curto, mas interessante. Mas já deixa a sua Bíblia aberta em Isaías 43, versículo 10. Já acharam? Vou precisar apagar a luz agora para você poder acompanhar esse vídeo. Pode soltar, por favor. Neste mundo, não existe uma pessoa sequer que agora não esteja enfrentando ao menos um problema na vida. E isso nunca poderá ser mudado. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. A maioria das coisas que queremos por quê e para quê. Por exemplo, olhe sua vida. Qual é a sua maior necessidade no momento? O que você responderia? Pense um pouco. Seja qual for a resposta que você escreveria nesta linha, certamente é para resolver um problema. Quer ver só? Se respondeu que precisa de mais dinheiro, é para resolver problemas de dívidas ou de necessidades não supridas. Se respondeu que precisa de saúde, talvez o problema é que ela esteja debilitada. Se respondeu que precisa viajar, tirar férias, é para resolver o problema do cansaço. Enfim, a lista é extensa. Todos nós precisamos entender: a nossa vida sempre estará ligada a problemas. Cada desejo que temos é, na verdade, nossa alma buscando satisfação e anestesia contra um perigo real que ela percebe ao seu redor. Mas, sem saber identificar, fica presa a perigos e inquietações que a envolvem e que, cedo ou tarde, vão passar. Você lembra quais eram os seus problemas há, por exemplo, 1 ano? E há 5 anos? Não vamos estender essas memórias, mas note que é quase certo que estes já tenham sido resolvidos, ou simplesmente passaram, não é? E hoje você tem outros, amanhã virão outros. Não tem jeito, sempre existirão problemas e preocupações,
E nesta lista de inquietações que fazem parte do roteiro da vida humana, tudo se afunila, sabe para onde? Novamente, a alma. E seu único e verdadeiro problema, o destino da sua eternidade. Lembra da sua resposta no início deste vídeo? Para cada problema, uma necessidade. Para o problema das dívidas, a necessidade de mais dinheiro. Para o problema da doença, a necessidade de saúde. Para o problema do cansaço, a necessidade de férias. E para o problema da indefinição da eternidade, a necessidade do Espírito Santo. É Ele quem resolve o maior de todos os problemas e nos garante a salvação eterna, o destino de paz e descanso para sempre. Ele é a única forma de não sermos vencidos pelas inquietações e de colocar cada coisa em seu devido lugar. Cedo ou tarde, todos irão encarar o maior problema. Quem faz isso durante a vida e encontra o Espírito de Deus, o resolve eternamente. E quando a vida finalmente acaba, os problemas se encerram também. Mas se você insiste em perder tempo com os problemas passageiros e ignora o maior problema da sua vida, o que vai acontecer quando esta vida se acabar e não tiver mais para onde fugir do problema eterno? Aí, será tarde demais. Levante sua Bíblia aberta em Isaías 43, versículo 10. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco através da Tua palavra. É ela que nos faz enxergar tudo aquilo que precisamos mudar. É quando a Tua palavra nos confronta que nós temos o entendimento da Tua vontade, do que precisamos praticar, deixar de fazer. Enfim, a Tua palavra nos abençoa, nos dê entendimento espiritual. Fala pela minha boca tudo que ela precisa ouvir, mas abençoe todos que escutarem essa mensagem. Em nome de Jesus, eu te peço que nada atrapalhe esse momento. Repreenda, meu Pai, o espírito do sono, da distração, mas que haja salvação, em nome de Jesus, através dessa palavra. Amém. Diz assim, Isaías 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi. Para quê? Olha a primeira coisa: para que saibais e me creais e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta e vamos pensar como a palavra de Deus nos abençoa. Infelizmente, muitas pessoas, elas acham que frequentar a igreja já é tudo. E elas não foram transformadas pelo Espírito Santo e por isso ainda não são testemunhas do Senhor Jesus. São pessoas que frequentam a igreja, querem ser abençoadas, mas não desfrutam do melhor, que é a presença de Deus. Elas querem resolver situações, elas querem vencer dificuldades, problemas. E como você acompanhou no vídeo, problemas sempre nós vamos ter, mas nós temos um Deus que quer dar mais. E você precisa ter sede para isso, você precisa ter fome de Deus para isso. Há muitas pessoas que se contentaram com bênçãos e em vir na igreja. Só que estar na igreja não quer dizer que você está salvo, estar na igreja não quer dizer que você é cristão, estar na igreja não quer dizer que você é testemunha de Jesus.
O que Deus quer, bispo? Deus quer que você seja uma testemunha dele nesse mundo, para que no lugar que você estiver, no lugar que Deus te enviar, você possa mostrar ele ao mundo. Essa é a vontade dele. Então ele quer primeiro que você saiba disso, para que você creia. E quando você crê, ele te dá um entendimento. Então ele quer que você saiba, que você tome conhecimento da vontade dele na sua vida, para que você creia e não só acredite, e assim você possa entender o que Deus quer, te salvar e te usar. Então você vai servir aos propósitos dele. Você vai ter condições de ter a sua vida alinhada com o que Deus quer. O que Deus quer, bispo? Deus quer salvar sua alma do inferno, e Ele quer que enquanto você viver nesse mundo, você possa também levar a salvação para outras pessoas. Olha o que nós lemos: vós sois minhas testemunhas. Quem é que diz isso? É o bispo, é o pastor. Diz o Senhor: e meu servo, a quem escolhi. Não foi você que se escolheu. Nós falamos assim: achei Jesus, mas na verdade Jesus nos achou, porque nós estávamos perdidos. Jesus não estava perdido. Para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo. Olha para mim, por favor. Quando eu tomei conhecimento que eu poderia desfrutar do Espírito de Deus, da presença de Deus, isso mudou a minha visão, isso mudou a minha vida. Eu falei, eu posso desfrutar da presença de Deus. Eu entendi isso, que se eu reconhecesse os meus pecados, se eu me arrependesse dos meus pecados, eu tinha acesso à presença de Deus por causa do que o Senhor Jesus fez por mim na cruz. Se não fosse por causa dele, eu não teria condições, porque Deus é santo e eu sou pecador. Mas devido ao sacrifício de Jesus, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, nos dando acesso à presença maravilhosa de Jesus, nos dando acesso a Deus. E você pode desfrutar disso. Quando uma pessoa realmente tem o Espírito Santo, ela não é triste, ela não tem espaço dentro dela para depressão. Ela é uma pessoa realizada, porque ela encontrou o verdadeiro sentido da vida, a salvação dela e viver para os propósitos de Deus nessa terra. A presença de Deus é algo tão forte que aqui em Lucas, abra aí por favor, vá um pouquinho para frente, abra em Lucas 23, 39, diz assim, eu quero que você pense, 23, 39, quero que você pense no que você vai ler, e eu vou te fazer uma pergunta. Vamos ler do 39 ao 43, Lucas 23, 49. Lucas, capítulo 23, desculpe, 39. Vamos ler até o 43. Diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino.
Agora olha a resposta de Jesus. E disse-lhe Jesus, lê alto aí. Qual é o principal aqui? Olha o que Jesus disse. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que é o principal aqui? Salvação, arrependimento, sinceridade. Olha o que Jesus prometeu para ele. Quando ele reconheceu os pecados, Jesus disse assim, ó, ainda hoje estarás comigo. Você vai estar na minha presença. O lugar não importa. Mas Jesus ainda disse o lugar, no paraíso. Mas você vai estar comigo. Nós já falamos que o pior do inferno é Jesus não estar ali. Porque nós vivemos em um mundo onde tem muitos demônios, ou não tem? Nós vivemos num mundo onde tem muita maldade, onde tem muita violência, onde tem muitos demônios, mas tem a presença de Deus com a gente. Então Jesus disse para aquele ladrão no finalzinho da vida, esse aí foi salvo na prorrogação, acho que nos pênaltis. Esse aí foi salvo no finalzinho da vida. Esse aí estava perto de morrer. E Jesus disse, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Se você está com a presença de Deus, com o Espírito de Deus, em qualquer lugar para você está bom. Em casa, no trabalho, na rua, aonde você está com a presença de Deus, você está feliz. O problema é quando você não tem a presença de Deus. O problema é quando você não valoriza o Espírito de Deus, a presença dEle. Tem gente que já recebeu tão pouco de Deus e está satisfeita. A presença de Deus tem condições de nos transformar, como fala em 2 Coríntios 3,18. Coloca na tela, por favor, esse versículo. Olha só, olha que versículo forte. Mas todos nós, com o rosto o quê? Descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É tão forte a presença de Deus, é algo tão glorioso, que você consegue largar tudo. Você consegue largar vícios que você não conseguia, você consegue largar prazeres que você sentia por alguns minutos, porque o prazer da presença de Deus é tudo que completa o ser humano. O ser humano só se realiza com a presença de Deus. Agora, essa presença é tão gloriosa que ela vai te transformando de glória em glória. Lembra quando Estevão foi apedrejado? Ele fez a mesma oração que Jesus. Ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Ele estava igual a Jesus. Jesus não falou isso na cruz? Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Estevão falou igual. Quanto mais você anda com Jesus, mais você se apaixona, mais você parece com Ele, mais você é transformado. Que você começa a conviver com a pessoa, você vai pegando o jeito dela. Agora, as pessoas que estão na igreja e não valorizam o Espírito Santo, se alguém der uma pedrada nela, recebe outra. Se alguém mexer com ela, mexeu na casa de... vai receber a ferrada. Entenda, você quer conhecer quem é você? Na hora difícil, na hora da pedrada, ou exala Jesus, ou exala quem você é. Quando o Espírito de Deus entra numa pessoa, então ela mostra Deus. Por isso que quando falaram para o Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, Ele disse, quem vê a mim, viu o Pai. Então você tem pessoas que quando mexem com ela, ela mostra Deus, porque ela está mostrando que ela foi transformada, ela está mostrando quem Deus fez ela passar a ser.
Pessoas que antigamente, se mexesse com ela, receberia uma agressão, receberia uma palavra afiada, receberia de repente um mal. Hoje mexe com ela, recebe o bem, falando: não estou entendendo, não estou entendendo. É outra pessoa. É incrível como o Espírito Santo vai mudando a pessoa, mudando. E tem gente que fica admirada com ela mesma, como ela foi transformada, porque ela ela permitiu que o Espírito de Deus fizesse a obra nela. E é uma coisa tão forte, que depois que a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem que até se controlar, porque ela quer falar de Jesus para quem? Para todo mundo. E quanto mais você conhece Ele, mais você quer falar dele. Por exemplo, tem gente que eu conheço pouco. Se eu for falar dela, eu vou dizer: olha, o que eu sei dela é isso e mais isso, e acabou. Mas se alguém perguntar da minha esposa, eu vou falar mais, porque eu conheço mais. Eu durmo com ela e acordo há 29 anos. Eu conheço bem ela. Eu sei quem é ela. Eu sei quando ela está irritada, quando ela está calma. Eu sei quando ela está vamos dizer assim, preocupada, porque você começa a conhecer a pessoa pelo olhar, de tanto você conviver com ela. A mulher com o marido passa a conhecer tanto, que se ele falar assim: não é nada não, ela sabe que é alguma coisa que ele não quer falar. O que é que você tem, amor? Não tenho nada não, fique preocupada não. Pode até dizer pensando que você acredita, mas você sabe que ele está preocupado com alguma coisa, chateado com alguma coisa, ansioso com alguma coisa, porque você convive com a pessoa, você começa a ter o jeito da pessoa. Então muitas pessoas a ficha não caiu, não entenderam ainda como elas podem, através do que Jesus fez na cruz. Se não fosse por Jesus, nós não tínhamos condições. Veja que quando as pessoas tinham experiências no passado, elas baixavam a cabeça, a Bíblia diz, para não olhar, para não morrer, porque Deus é santo e nós somos pecadores. Mas quando você se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como Senhor e Salvador, você tem acesso a Ele, porque quando você fala em nome de Jesus, Ele vê Jesus primeiro, e a misericórdia chega até nós, e nós temos acesso à presença dEle, não porque temos méritos, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Deu para você entender? E isso é tão forte, isso é tão glorioso. E eu vou ser bem sincero para você: as pessoas que estão na igreja, que não têm o Espírito Santo, elas não têm a garantia da salvação, porque o Espírito Santo é o penhor, é a garantia, é o selo. Se você abrir a sua Bíblia aí um pouquinho para frente, em Romanos 8:11, olha aqui, 8:11, diz assim, posso ler? Romanos 8:11: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também o que? Vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. O que isso quer dizer, bispo? Olha aqui para mim, por favor. Eu já vi pessoa dizendo assim: puxa, eu sinto uma paz aqui na igreja, se eu pudesse eu morava aqui. Não, você não pode morar na igreja, mas o Espírito de Deus pode morar em você. E quando você tem sede dele, e você tem fome dele, e você prioriza ele, e você dá valor a ele, se arrependendo dos seus pecados, abandonando a vida errada, se apegando com ele com todas as suas forças, e você o recebe, quando você morrer, esse Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus também vai te ressuscitar. Mas se você valoriza as bênçãos, a bênção não vai te ressuscitar.
Se você valoriza o milagre não vai te ressuscitar. Se você valoriza qualquer coisa, qualquer pessoa, de repente você valoriza muito o pastor, o bispo, ele não vai te ressuscitar, porque o bispo da sua alma é Jesus. Mas se você entender o valor do Espírito Santo, então quando você morrer, esse mesmo Espírito vai te ressuscitar como ressuscitou o Senhor Jesus. E você tem a sua salvação. Está dando para você entender? Ter o Espírito Santo é ter tudo. Não ter o Espírito de Deus é não ter nada. Nada. E todos podem ter o Espírito Santo, porque é uma promessa. Por isso que nós batemos nessa tecla. Você tem que ter o Espírito Santo. Você tem que priorizar o Espírito Santo. Você tem que colocar isso em primeiro lugar. Porque o dia que você receber o Espírito Santo, você não vai conseguir mais pensar só em você. Você vai ter condições de cada dia parecer mais com Jesus. As pessoas vão estranhar. Eu estou lembrando aqui de uma história que eu tinha um pastor que ele contou essa história quando eu comecei na igreja. E ele disse que o rapaz morava numa cidade, e essa cidade era uma cidade que tinha muitas festas, muitos shows, e vinha muita gente de fora. E esse rapaz tinha vindo para o Senhor Jesus, se converteu, morreu para o mundo, e ele morava perto do cemitério. E ele um dia estava indo embora para casa, da igreja para casa, e perto do cemitério, um grupo veio perguntando para ele assim: vem cá, você sabe onde é que vai ter a festa tal, porque nós não somos daqui? Aí ele disse assim, ó: quando eu era vivo eu sabia, mas eu morri. Pensa em quem saiu da presença dele voando. Pensa que todo mundo na frente do cemitério falar que quando era vivo. Ele queria dizer o seguinte, ó: eu não estou mais ligado nisso, né? Mas entenderam errado e todo mundo correu. Você está ligado em quê? Você já morreu para esse mundo? Ou você está preso às besteiras desse mundo? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você valoriza o Espírito Santo? Ele vê em você sede de cada dia querer ser mais aperfeiçoado, renovado, avivado? Ou para você tá bom? Aí você vem na igreja, faz aquela oraçãozinha morta, chama gato, psh, 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 psh. Mas você não busca, não se acende. Deus quer testemunhas dele. Quando você é testemunha, você é como bispo. Prender um bispo, ele falou de Jesus lá dentro da cadeia, deu Bíblia para todo mundo. Soltar um bispo, ele foi pregar o evangelho no mundo inteiro. Em outras palavras, como Paulo preso escrevia as cartas, evangelizava os soldados de Roma. Ele solto falava de Jesus. Ele morto, mataram, foi para a glória. De fato, você quando tem o Espírito de Deus, você é testemunha dele. E eu vou dizer uma coisa para você, de todo o meu coração. E eu quero falar isso com muito temor. Escute bem. Você já deve ter ouvido pessoas falando assim: tem gente, pastores, obreiros, bispos, levitas, que expulsam demônios, curam pessoas, e um dia vão ouvir assim: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, para o fogo eterno. Você já ouviu isso? Pessoas falarem sobre isso? Você já leu isso? Por quê? Porque usaram o nome do Senhor Jesus para fazerem a obra do Senhor Jesus e abençoar as pessoas. Se aproveitaram da autoridade do nome. Claro, fala o nome de Jesus, o diabo tem que obedecer, a doença tem que sair, o mal tem que sair. Mas isso não quer dizer que eu estou salvo porque eu curo, porque eu liberto.
as pessoas, porque eu abençoo as pessoas. Agora, assim como tem bispos, pastores, levitas, obreiros, pessoas que fazem a obra de Deus, que no dia ele vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vai ter membros também, que só querem se beneficiar com Jesus, só estão prontos para as coisas boas, não estão prontos para as perseguições, para sofrer por Jesus. O Pai permitiu que o Filho sofresse, e Deus permite que nós venhamos sofrer perseguições, injustiças, dificuldades, mas depois, no final de tudo, nós falarmos assim lá no céu: valeu a pena ter passado por tudo, porque hoje eu estou na glória. Agora, quando você não tem o Espírito de Deus, então você não aguenta. Você pensa que Jesus é só para você se dar bem, eu vou para a igreja para ter vitórias, eu vou me apegar a Jesus para ter bênçãos na minha vida. Só que você vai ter lutas. As pessoas não leem e entendem a palavra de Deus. Muitas pessoas entendem como elas querem. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Elas gostam, mas não vai faltar vitória, não vai faltar providência de Deus, livramentos, mas não vão faltar lutas, dificuldades, guerras, porque a vida aqui embaixo é uma luta. Mas quando você tem o Espírito Santo, você sofre por causa de Jesus, sofre discriminação dentro de casa, no seu trabalho, sofre com piadas, sofre com tudo, você só não larga Jesus. E Jesus é tão maravilhoso que Ele não deixa as pessoas que se afastaram dEle viverem felizes. Sabia disso? Para que elas lembrem dEle e voltem para Ele e não percam a salvação. Ele não permite que uma pessoa se desvie dEle, abandone Ele e viva em paz. Ele não permite. Ele deixa a pessoa sofrer com um propósito, esperando ela voltar para ela não ir para o inferno. Você sofre, você passa por muitas coisas, mas você vai chegar no céu. E quando chegar lá não tem mais sofrimento, não tem mais dor. Que o Espírito Santo faça você entender a grandeza da presença dEle. Que o Espírito Santo faça você ter sede para você desfrutar da presença de Deus. É melhor estar na presença de Deus do que na presença de qualquer pessoa. Tem gente que mora sozinha, mas tem uma paz, vive tranquila. Tem gente que tinha tudo para ser infeliz, mas é tão feliz por causa da presença de Deus. E tem gente que tem tudo para ser feliz e ninguém entende porque ela é infeliz. Eu vi um vídeo ontem de uma garota novinha, bonita, toda alegre na rede social. E o vídeo dela está 6 meses antes do suicídio, 2 meses antes do suicídio, 1 mês antes do suicídio, 12 horas antes do suicídio. Ela estava mostrando para todo mundo que ela estava feliz, mas era mentira. E depois tirou a própria vida. É uma geração de fotos felizes, mas de um interior triste, porque está faltando Jesus, está faltando a presença dEle. Quando a pessoa tem a presença de Deus, ela é feliz. Ela passa por lutas, mas ela é alegre. Ela tem a alegria da salvação, ela tem Deus dentro dela. Por isso que Jesus disse para aquele homem: fica tranquilo, ainda hoje você vai estar comigo. A gente vai estar lá no paraíso, mas você vai estar comigo. Eu quero que o Espírito Santo entre em você hoje, e você saia daqui com Ele, e Ele vai te transformando, te mudando e fazendo de você o que Ele quer, tornando você a pessoa que Ele quer, a ponto de você mesmo se admirar com essa mudança. Quem já mudou muito aqui? Bispo, se o senhor me conhecesse há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, se você assustava, levante a mão, faz assim. Que bom. E que você mude cada dia mais. Mas infelizmente, tem muita gente dentro da igreja que mudou, mas foi para pior. Para pior. Tem nada de Deus, nada, só vem na igreja, nada de Deus. Porque não entende a importância do Espírito Santo, que quer tanto te transformar. Vai ter gente que no finalzinho da vida, como aquele ladrão, vai ser salva, e ela, anos dentro da igreja, vai morrer e ainda vai para o inferno. Fique em pé no seu lugar.
A Santa Ceia está na frente da sua cadeira. Pegue, por favor. Olha para mim para você entender o que eu vou falar agora. Eu quero tanto que você tenha uma experiência com o Espírito de Deus agora. Eu fico imaginando eu pregando o Espírito Santo assim, vai logo, Jadson, eu quero entrar nela. Para, eu quero entrar. Uma vez o Espírito Santo interrompeu a pregação de Pedro na casa de Cornélio e veio. E eu creio que vai acontecer isso agora. O Espírito de Deus vai vir sobre você. Você pode ter conhecido as pessoas mais maravilhosas desse mundo. Eu te garanto que o Espírito Santo é melhor. Amém? E nos dias maus, você vai ver o quanto ele faz a diferença. E nos momentos difíceis, você vai ver o quanto ele te abençoa. E você vai ver que ele faz toda a diferença na nossa vida. Quantas pessoas eu vi durante um tempo na igreja sendo uma coisa, quando receberam o Espírito Santo passaram a ser outra. Outra. Eu lembro do rapaz que eu estava aqui em São Paulo, e uma vez ele estava com fome na rua, e ele me pediu um dinheiro, dá o dinheiro para eu comprar uma comida. E eu falei para ele assim, toma aqui, vai lá comprar comida, mas preste atenção, rapaz, Deus tem um plano na sua vida, e um dia você vai entender o chamado de Deus para a sua vida, você vai sair dessa vida aqui, e nós vamos servir Deus juntos. E os anos passaram, eu estou lá no Rio de Janeiro, Bispo Celso Júnior faz uma reunião no Coreto, com um grupo jovem, e vem um jovem se aproximando de mim, e faz aquela pergunta que qualquer bispo, qualquer pastor não gosta de ouvir: lembra de mim? 200 anos atrás? Aí, lembra de mim? Eu falei, rapaz, não faz essa pergunta. Falei, eu não lembro não. Vou ser sincero, não lembro não. Ele falou, mas eu lembro. O senhor falou uma palavra. Uma palavra. Você ainda vai servir o mesmo Deus que eu, a gente vai servir juntos. Eu quero dizer para o senhor que eu estou firme na igreja, recebi o Espírito Santo e agora eu vou entrar na obra. Que bacana. O pastor Anderson estava falando comigo que ele ia fazer a visita para uma mãe. Foi fazer a visita para uma mãe e tinha uma filha, né? A mãe tinha uma filha. Ele dizia para ela, você vai servir a Deus. Você vai servir a Deus ainda. Nós vamos servir o mesmo Deus. Diz que ela olhava para ele assim. Hoje é a esposa de pastor. Que bacana, né? Como o Espírito Santo faz a obra dele. Ele quer fazer uma obra em você, para nós servirmos os propósitos do mesmo Deus. Não importa como pastor, como levita, como obreiro, como membro, contanto que os seus pensamentos estejam alinhados com o de Deus, e você sirva nesse mundo para os propósitos dele, mostrar ele e ganhar almas para o reino dele. Amém? Deu para entender? Eu queria chamar aqui na frente hoje você que ainda não recebeu o Espírito Santo. Não adianta você conhecer só a letra. É importante você conhecer a letra E. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas não é só isso. Porque a letra sem o Espírito, a letra mata. E o Espírito vivifica. Então quando você recebe o Espírito de Deus, você recebe vida. E você tem entendimento na palavra. Agora você sabe. Se você crê, o Espírito Santo vai fazer você entender e receber a presença dele. Você que não tem o Espírito Santo, vem aqui diante do altar. Venha com a sua Santa Ceia na mão. Cristo levou sobre si. Cristo levou sobre si as nossas dores. as nossas dores. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si As nossas as transgressões. nossas transgressões.
castigo que nos traz a paz castigo que nos traz a paz estava sobre ele, estava sobre ele, e por suas chagas por sua chaga fomos sarados. fomos sarados. Ele tomou sobre si Ele tomou sobre si as nossas maldições. as nossas maldições. Ele sofreu para que Ele sofreu para que tivéssemos perdão. tivéssemos perdão. O teu sangue Seu sangue derramou para nos resgatar para nos resgatar das trevas e nos lavar nos lavar de toda iniquidade. toda iniquidade. Jesus, Jesus, pão da vida. pão da vida. Jesus, Jesus, luz do mundo. luz do mundo. Príncipe da paz. Príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Fonte Fonte de eternidade e amor. eternidade, amor. Jesus, Jesus, Deus Emanuel. Deus Emanuel. Jesus, Jesus, Santo dos Santos. Santo dos Santos. Árvore da vida. Árvore da vida. Rio que brota. Rio que brota do trono de Deus. Alegria Alegria profunda no meu coração. dá no meu coração. Recebe adoração. Recebe adoração. Jesus, Jesus, és digno de louvor. digno de louvor. Com seus olhos fechados, só o seu coração precisa se abrir agora. Talvez você já se decepcionou com tanta gente. Talvez você nunca teve uma experiência com a presença de Deus. Aquele homem tinha feito tudo errado, a ponto de estar sendo condenado na cruz. E no finalzinho da vida ele pediu a salvação. Ele reconheceu os seus pecados, ele reconheceu quanto Jesus é santo, puro. E Jesus disse: fica tranquilo, ainda hoje você vai estar comigo. É comigo lá no paraíso, com o Senhor. Não importa se ele está em casa, no trabalho, no carro, na rua. Com a tua presença é diferente. O que adianta essa igreja sem a tua presença? O que adianta uma religião sem a tua presença? O que adianta um título, trabalhar para o Senhor sem a tua presença? Jesus, pão da vida, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade. Jesus, meu libertador, meu redentor, autor e consumador da minha fé. A vida eterna é essa, é te conhecer. Te conhecer foi tudo na minha vida.
Foi a coisa mais maravilhosa. Eu já tinha conhecido muitas pessoas, mas o Senhor não se compara. A tua presença me levanta, me encoraja, me anima todo dia. Quem sou eu para estar na tua presença, ó Deus? Só por amor do teu filho mesmo, só por causa da cruz. O Senhor nos quer tanto na tua presença, que o Senhor deu o teu filho por nós. E hoje é noite de Santa Ceia, e nós lembramos da morte do teu filho na cruz. E lembramos também que o teu Santo Espírito ressuscitou. E lembramos que ele vai voltar. Que esse mesmo Espírito desça sobre esse povo e traga vida. Longe de ti não há vida. Longe de ti há ilusão, há mentiras, há enganos, há ciladas do diabo. Senhor, é tão maravilhoso que os que se afastaram de ti sofrem, para que lembrem como eram na tua presença e voltem. O Senhor aceita os filhos pródigos que se sujaram no pecado, que se perderam nesse mundo, mas se arrependem e voltam. Aquele ladrão tinha feito tantas besteiras antes daquela oração. Tem gente aqui que fez tantas besteiras, mas agora ela ora com sinceridade. A tua palavra é tão legal, a tua palavra é tão abençoada, que quando a gente prega, a gente se avalia. Quando a gente ouve a tua palavra, nós somos confrontados. Nós estamos nessa noite para nos avaliar, nos pesar, para ver o que precisa ser mudado, transformado, deixado. Perdoa-nos, meu Pai. Nós precisamos do teu perdão, da tua misericórdia, da tua compaixão. Nós estamos aqui por causa da tua presença. Se eu não estivesse aqui, teria outro para fazer melhor. Sem a tua presença é como uma terra seca, sem vida. Com a tua presença é como uma terra fértil, onde vem a chuva e brota vida. Sem o Senhor é como um mar morto, sem peixes. Com o Senhor é como um mar cheio de vida. Sem o Senhor é como se o céu não tivesse azul, é como se a noite não tivesse lua, é como um dia sem sol, é sem graça, é sem sentido. Senhor, é a razão da nossa vida, o motivo do nosso louvor, a nossa alegria. Vem, Espírito Santo, envolva essas pessoas agora. Aleluia. Sabe a presença que eu falei? Ela já está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Para fazer a obra dentro de você. Ele é tão maravilhoso.
tão bom. Pegue o corpo de Jesus e erga aos céus. Minha amiga, meu amigo, eis aí o corpo do teu Salvador, que foi levantado naquele madeiro para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eis aí o corpo daquele que sofreu no nosso lugar e provou o seu amor na cruz. Eis aí o corpo para te fazer saudável, para você servi-lo nesse mundo, servir os propósitos dele. Eis a minha testemunha, meu servo a quem escolhi, para que saibais, você sabe agora a vontade dele, para que creiais, você creu, então agora entenda o plano da salvação, entenda a vontade dele para você, é te usar, é te fazer testemunha nesse mundo. Quando comermos do teu corpo, que venhamos, meu Pai, receber de ti forças para continuar te servindo. Coma do corpo de Jesus. Aleluia. Tua igreja todo mês ceia, senta em tua mesa, para fazer um balanço, porque nós não queremos nos perder. Eis o teu sangue nas nossas mãos, levante o sangue. Por mais sujo que o ser humano esteja, o teu sangue torna limpo, branco como a neve. Por mais pecados que essa pessoa carregue, se ela se arrepende, quando beber desse sangue, ela está livre do peso do pecado. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. E se o diabo te acusar, você fez, você vai dizer: eu fiz, mas ele me perdoou. Você errou, errei, mas ele teve misericórdia de mim. Você fez muitas coisas erradas, fiz, mas ele me consertou, me mudou, eu sou dele. E as acusações não vão ter mais peso na sua vida. Eis aí o sangue de Jesus, o cálice da nova aliança. Beba e seja limpo dos seus pecados. Aleluia. Estamos na presença dele. Pode guardar o seu copinho no bolso, na cadeira. E se quiser orar, você ora. Se quiser cantar, você canta assim, envolto em tua presença. Envolto em tua presença. Quero me sentar aqui aos teus pés. Quero me sentar aqui aos teus pés. Envolto neste santo lugar. Envolto nesse santo lugar. Não quero mais sair. Não quero mais sair. Não vim por tuas bênçãos. Não vim por tuas bênçãos. Tu não deves nada para mim. Tu não deves nada para mim. Mais do que tu podes me prover. Mais do que tu podes me prover. Jesus, eu quero a ti. Jesus, eu quero a ti. Perdoa. Perdoa. Quando fiz tudo no automático. Fiz tudo no automático. Perdoa. Eu só quero a ti. Nada mais. Nada mais. Nada mais. Nada mais. Nada mais aqui. Nada mais aqui. Jesus, eu quero a
a Jesus, ti. eu quero a ti, nada mais, Nada mais. nada mais aqui. Jesus, eu quero a ti. Se você o quer, receba agora. Tudo que ele queria era que você entendesse isso. Como doía nele quando você só vinha ter ele como aquele filho interesseiro, com exigências: eu quero isso, eu quero aquilo, se o senhor não fizer isso, eu vou embora, eu te deixo, eu não venho mais. Agora, quando você entende o que você cantou, você diz: perdoa quando fiz tudo no automático, orações mecânicas. Perdoa quando para ti me fiz cansado, mas para fazer as outras coisas tivemos disposição. Perdoa quando viemos com exigências. Agora nada mais nos importa, a não ser a tua presença. Nós não viemos nessa noite porque das tuas bênçãos. Jesus, queremos a ti. Dai-nos do teu Espírito agora. Aleluia. Receba o Espírito de Deus. É com o Senhor agora, sopra a vida. Sopra desses 4 cantos do templo. Sopra aí onde essa pessoa está me assistindo, na sala de casa, no trabalho, no carro, no banheiro, no quarto dela. Agora, aonde ela estiver, sopra a vida. Como o Senhor levantou aquele exército no vale de ossos secos, levanta um exército para ser tua testemunha nesse mundo. Não importa se ela está aqui no templo, em São Paulo, em outro estado, em outro país, em outro continente. Tua presença está em todos os lugares. Aleluia. Pode adorá-lo. Adore. E cada dia você vai parecer mais com ele. Adore, glorifique, se envolva. Pode amá-lo, pode adorá-lo, pode se declarar. Aleluia. Agora é você e ele. Desfrute da presença dele. Olha a porta que Jesus abriu. Ele rasgou o véu. Ele nos deu acesso ao Altíssimo. Fique à vontade agora. Abraça o seu corpo. Não diga nada agora. É por isso que nós te amamos, Jesus. É por isso. Pai, se estamos na tua presença,
Foi por causa do teu amor demonstrado na cruz. Foi por causa dele, do sacrifício dele, que hoje nós podemos desfrutar disso aqui. Nos recarrega, nos renova. Foi por causa dele que nós encontramos a salvação. Foi por causa dele que nós encontramos a vida eterna. Se você quiser cantar, foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele. Por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E foi por causa dele. Foi por causa dele que eu ainda Continua a lutar. Continua a lutar. Por causa de Jesus, Por causa de Jesus, que sempre me conduz. que sempre me conduz. E eu sei que eu chego lá. Sei que eu chego lá, porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Foi por causa dele. Por causa dele que eu ainda Não parei nem desisti. Não parei nem desisti. Foi por causa Por dele. causa dele que eu levantei E decidi seguir. decidi seguir. E é por causa dele Por causa dele que eu ainda continuo a lutar. ainda continuo a lutar. Por causa de Por Jesus, causa de Jesus, que sempre me conduz. me conduz. E eu sei que eu chego lá. Sei que eu chego lá, porque quando eu não der conta, Ele vai. Ele vai me ajudar. Bem baixinho. Foi por causa dele. Foi por causa dele que eu ainda Não parei nem desisti. não parei de desistir. Foi por causa dele que eu me levantei Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. decidi seguir. E foi por causa dele Por causa que eu ainda continuo a lutar. continua a lutar. Por causa de Jesus, Por causa de Jesus, que sempre me conduz. sempre me conduz. E eu sei que eu chego lá. Sei que eu chego lá, porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar. Diga, me ajuda, Jesus, a não perder a salvação. Me ajuda para que eu não caia em tentação. Me ajuda para que eu consiga prosseguir até o fim. Me dê forças, me dê graça, me dê condições de vencer tudo e testemunhar o Senhor. Enquanto eu viver nesse mundo, eu vou ser tua testemunha. Eu sei que o Senhor quer minha alma e quer ganhar almas através de mim. Eu vou falar de ti, eu vou anunciar o Senhor, eu vou mostrar o Senhor, porque eu sou teu. É por causa de ti que eu estou aqui. Diga amém e graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus, glorificado seja o nosso Deus. Receba nossas palmas de nossa adoração. Você acabou de assistir essa reunião maravilhosa. Agora se inscreva no nosso canal, tá bom? Ative o sininho e tenha certeza que sempre que as mensagens chegarem, você vai ser avisado e vai se fortalecer. Deus te abençoe.